Olá pessoal, então nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as equações de Maxwell. Bom, então na verdade, todos nós sabemos que a partir das equações fundamentais do eletromagnetismo, que são conhecidas então hoje em dia como equações de Maxwell, é possível a gente encontrar a equação que descreve uma onda eletromagnética. Bom, então aqui basicamente estão as 4 equações de Maxwell, que na verdade a primeira delas aqui, todas elas aqui escritas assumindo que nós não temos nem cargas nem correntes no nosso sistema. Essa daqui então é a lei de Gauss, o divergente do E é igual a zero, que basicamente quando ela está escrita no meio que existe carga, que seria que o divergente de E é igual a ρ sobre epsilon zero, Então a gente diria aqui que toda a carga diverge, todo o campo, melhor dizendo, diverge de uma carga. Aqui o divergente de B é igual a zero, ou diz que então não há monopolo magnético, certo? Essa aqui é a lei da ausência do monopolo magnético, portanto. Essa aqui então é a lei de Faraday, que um campo elétrico rotacional surge devido à variação temporal de um campo magnético, a variação do fluxo de campo magnético. E aqui a lei de Ampère, que diz então que a variação do fluxo de campo elétrico gera um campo magnético rotacional, ou seja, a variação do fluxo de campo elétrico é a fonte de campo magnético. Além disso, também poderia existir aqui o termo da corrente, como a gente está supondo aqui que o nosso campo, que o nosso meio, que o nosso sistema não tem cargas nem correntes, então nesse nosso sistema, a única maneira então de se gerar campo magnético aqui seria através da variação do fluxo de campo elétrico, tá bom? Então nessas expressões aqui, claro que E então designa o campo elétrico, B a indução magnética, tá bom? O epsilon que aparece aqui então é a permissividade elétrica do meio e o Mi é a permeabilidade magnética do meio, tá bom? Bom, através dessas equações, o primeiro passo então para a gente derivar e encontrar a equação de onda é fazendo o rotacional da lei de Faraday, o rotacional do rotacional de E é igual a menos dB dt. Na hora que a gente faz o rotacional dessa expressão, a gente encontra aqui que o rotacional do rotacional de E é igual ao rotacional de menos dB dt. Como esse rotacional ele é um operador que faz derivadas no espaço, e o dB dt então faz uma operação no tempo, então a gente pode aqui intercambiar que operação a gente quer fazer primeiro. Então a gente troca aqui a ordem dessas diferenciações, a diferenciação no espaço e a diferenciação no tempo, desse lado da equação, de tal forma que então vai ficar assim: do lado esquerdo o rotacional do rotacional de E, do lado direito eu faço menos d del t do rotacional de B, tá bom? Então primeiro eu faço o rotacional e depois eu faço a derivada no tempo, tá bom? A gente pode, como uma opera no tempo, outra opera no espaço, a gente pode fazê-las da maneira como a gente achar mais conveniente. Bom, mas o rotacional de B, pela lei de Ampère, a gente sabe que o rotacional de B é igual a μ de dt, tudo bem? Bom, então, substituindo o rotacional de B na nossa equação anterior, a gente fica com o rotacional do rotacional de E é menos del t do rotacional de B, que é μ del E del t. Tirando esse μ para fora da derivada, e ao fazer isso a gente assume que tanto a permeabilidade magnética quanto a permissividade elétrica, elas não dependem do tempo, são constantes, portanto, que não dependem do tempo. Então aqui vai ficar a segunda derivada do campo em relação ao tempo, então vai ficar menos μ d2e dt2 é igual ao rotacional do rotacional de E. Bom, pessoal, o rotacional do rotacional de F, então a gente sabe lá das operações vetoriais, que isso daqui é igual ao gradiente do divergente do F menos o laplaciano de F, tá bom? Então, aplicando isso ali na nossa equação anterior, que era o rotacional do rotacional de E, é o duplo produto rotacional aqui, então o duplo rotacional do rotacional de E, é menos μ d2e dt. Rotacional do rotacional de E, portanto, é gradiente do divergente de E menos o laplaciano de E. Isso daqui é igual a menos μ d2e dt2, tá? Só fazendo aqui a matemática. Bom, então novamente lembrando que a gente está assumindo que nós não temos cargas aí no nosso sistema, então de tal forma que o divergente de E igual a zero. Portanto, nessa equação, esse divergente de E aqui, ele é identicamente nulo, tá bom? Então esse termo aqui ele vai embora e no final das contas, então a gente finalmente obtém aqui a nossa equação de ondas, Laplaciano de E é igual a μ d2e dt2, tá bom? Onde então
esse μ epsilon é 1 sobre c ao quadrado, né? Então aqui vai dar Laplaciano de E, é 1 sobre c ao quadrado d2e dt, que é uma equação completamente análoga à equação de ondas que nós já estávamos acostumados lá da mecânica, né? E aonde então esse 1, esse c, né, essa velocidade aqui, que seria a velocidade com que essa onda eletromagnética se propaga, é exatamente a velocidade da luz. Se você calcular aqui o c, né, ele é 1 sobre a raiz de μ epsilon, né, se você calcular para o vácuo, né, seria para μ0 e epsilon 0, então a gente sabe que o c então vai ser a velocidade da luz no vácuo, c, vai ser 1 sobre a raiz de μ0 epsilon 0. Se você colocar aí a permissividade elétrica μ0 do vácuo e a permeabilidade magnética epsilon 0, ao contrário, né? Permeabilidade magnética μ0 e a permissividade elétrica epsilon 0 do vácuo, a gente vai encontrar exatamente o valor que já era conhecido para a velocidade da luz. Portanto, ao fazer isso, né, isso deu mais impacto ainda ao trabalho de Maxwell, né? Porque ele foi capaz então de observar que essas 4 equações elas faziam parte de um mesmo universo, né? Quer dizer, se a variação do fluxo de campo elétrico gerava campo magnético, então para haver simetria, né, muito provavelmente a variação do fluxo de campo magnético deveria gerar campo elétrico. Todos nós sabemos que esse termo, né, que é a corrente de deslocamento de Maxwell, foi muito importante para que houvesse de fato, então a observação de Maxwell de sua corrente de deslocamento foi muito importante para que a gente pudesse ter essas simetrias entre as equações e elas pudessem então serem escritas, né, como uma única equação de ondas, né, de tal forma então que a luz é uma onda que se propaga com uma velocidade que dava exatamente a velocidade que se sabia que a luz possuía. Bom, vamos agora, sabendo então que nós temos essa equação, né? Então essa aqui é a nossa equação de ondas. Obviamente você pode escrever uma equação exatamente análoga a essa para o campo magnético, né? Para o B ou para o H, como você preferir, né? Para o campo magnético H ou para a indução magnética B, tudo bem? E, obviamente, essa equação aqui ela tem várias soluções possíveis, né? Temos, por exemplo, ondas esféricas, ondas planas, ondas gaussianas, são todas soluções dessa equação, dependendo das condições que você vai impor para o teu problema. Bom, vamos só dar uma olhada aqui nas relações entre o campo magnético H e o campo elétrico E, tá bom? Então vamos lá. Assumindo aqui uma onda plana, tá bom? Que é uma solução, que é a solução mais geral para a equação anterior, tá? Então uma solução bastante geral para a equação anterior é uma onda plana, do tipo que o meu campo E é um E0, E elevado a I, Kx vezes X, mais Ky vezes Y, mais Kz vezes Z, mais ou menos ômega-t. Ou, escrevendo em notação complexa, né? O E0 é um E elevado a I, aqui também está na notação complexa, mas escrevendo aqui em notação vetorial, né? Vai dar E elevado a I, K escalar R, mais ou menos ômega-t, né? Nós sabemos que quando nós escrevemos, é claro que a solução seria um cosseno, né? O campo elétrico tem que ser uma quantidade real, então é claro que o meu campo seria meu campo seria um E0 cosseno de KR mais ou menos ômega-t, tá bom? Então a gente na verdade escreve em forma exponencial complexa porque é muito mais fácil de trabalhar com a forma exponencial complexa, a hora que a gente faz matematicamente, e a combinação é que depois no final das contas, havendo necessidade, a gente pega simplesmente a parte real dessa expressão, então isso aqui vai se reduzir ao cosseno, tudo bem? Bom, então vamos lá. Então, olha só, algumas observações que a gente pode fazer. Ao escrever a nossa onda plana como sendo um E0 elevado a I, KR mais ou menos ômega-t, se você pegar aqui daquelas operações que a gente usou, que estavam lá nas equações de Maxwell, né? Nas equações de Maxwell, então veja aqui, ó, rotacional de E, por exemplo, o que vai ser? Bom, é rotacional dessa função. Então, o que vai ser o rotacional dessa função? Bom, basicamente, olha só, a hora que eu fizer o rotacional vai fazer uma derivada na parte espacial. Então, vai cair esse IK, né? A parte temporal não vai mexer, vai cair esse IK, então o IK passa multiplicando, só que vai dar vezes o próprio campo E, tá bom? Só que como aqui é um produto vetorial, então isso daqui, o rotacional de E vai ser IK, que cai da exponencial, K vetor, produto vetorial com E, tá bom? Então, toda vez que eu tiver um rotacional de E, ou um divergente de E, por exemplo, né, vai dar IK escalar E. No caso se for um divergente. Se for um rotacional, vai dar IK vetor E. E também, pela mesma razão, né,
quando a gente olha aqui para essa expressão, para expressões do tipo dE, dt, o que vai acontecer? Vai ser a derivada no tempo, então vai cair um ômega, né? Então vai cair um menos i ômega vezes o próprio campo, né? Porque vai dar a derivada da exponencial da própria exponencial. Da mesma forma que o dH dt vai ser igual a menos i ômega vezes h, tá bom? Então tem essas propriedades aqui que a gente pode usar, tá bom? Outra vantagem de se escrever, de se estudar o eletromagnetismo usando ondas planas desse tipo aqui, né, E0 elevado a IKR menos ômega t, é o fato de que ao fazer isso, a gente, na verdade, encontra soluções que são muitas vezes mais genéricas. Por quê? Porque a gente consegue interpretar muito a física do que está acontecendo no eletromagnetismo, porque soluções mais complexas sempre podem ser escritas como uma combinação linear de ondas planas, tá bom? Beleza, pessoal. Então vamos lá. Sabendo essas propriedadezinhas que eu escrevi aqui, ó, e a gente usando a lei de Faraday, né? Então a gente sabe da lei de Faraday que o rotacional de E é igual a menos ΔB ΔT. Bom, tá bom? Esse B, ele é μ vezes H, tá bom? Esse B que aparece aqui é μ vezes H, então eu escrevo isso aqui como sendo menos μ dH dt, tudo bem? De onde a gente obtém, então, que dessa expressão, né? Então aqui, ó, rotacional de E vai dar I, K vetor E é igual a μ, né? μ dH dt vai dar menos i ômega vezes h, tá bom? Então, dessa primeira equação aqui, ó, a gente tem que i k vetor e é igual, pode cortar o i se você quiser, né? K vetor e é igual a μ ômega vezes h, ou seja, k é perpendicular a e, tá bom? Da expressão para o divergente, ó, divergente de e vai ser semelhante, né? Vai ser i k escalar E, isso aqui é igual a zero, da nossa lei de Gauss. Portanto, o K é perpendicular a E. Do divergente de H, a gente escreve que vai ser, o divergente de H é IK escalar H, que é igual a zero. Portanto, K é perpendicular a H. Ou seja, né, K perpendicular a E, K perpendicular H perpendicular a E, K perpendicular a E e K perpendicular a H. Ou seja, todo mundo é perpendicular a todo mundo. Então, a gente conclui com isso, né, que quando nós temos uma onda eletromagnética, né, o campo elétrico e o campo magnético eles são perpendiculares e ambos são perpendiculares ao vetor de onda que dá a direção de propagação da minha onda eletromagnética, considerada aqui uma onda plana, né? Então forma um triedro aqui, tá bom? É claro que isso daqui, né, pessoal, do jeito que a gente derivou aqui, né, quem já estudou eletromagnetismo sabe que isso aqui só é válido para materiais isotrópicos, né, onde a divergência de E é igual a zero, tá bom? Se nós tivéssemos um material anisotrópico, tá bom? O que seria verdade é que a divergência de D é que ia ser igual a zero, porque eu não ia poder tirar o epsilon para fora aqui, né? D é epsilon, esse D aqui é epsilon vezes Z. Como se o material for anisotrópico, então o epsilon depende da posição, então o epsilon não ia poder sair para fora multiplicando aqui o divergente, vai ter que continuar dentro do divergente, tá bom? Então nesse caso é o divergente de D que é igual a zero, e aí obviamente, né, o que nós teremos é uma coisa bastante semelhante, mas aí ao invés de ser E, H e K, vai ser D, H e K, tá bom? Então, como a gente sabe, no caso das nossas soluções, nós temos aí uma onda eletromagnética, tá bom? De tal forma que o campo elétrico e o campo magnético estão em fase. Eles são aí perpendiculares entre si, como está mostrando aqui nessa figura. Então, pega o campo elétrico aqui, ó, ele vai variando aqui, né? Nesse plano XY, né? O plano XY aqui. Enquanto que o campo magnético está aqui no plano Y, no plano Z, X, tá bom? No plano ZX aqui. E o meu vetor de onda K aqui está na nossa direção X, tá bom? Então, mais ou menos essa é uma figura aqui, uma ilustração pictórica aqui da nossa onda eletromagnética, que nada então mais é do que a perturbação do campo elétrico, né, que se propaga no tempo e no espaço, tá bom? Além disso, a gente pode aproveitar essas relações para encontrar aqui, ó, a magnitude relativa entre os campos elétricos e magnéticos numa onda eletromagnética, tá bom? Então, de novo aqui, ó, usando a lei de Faraday, né, rotacional de E é igual a menos dB dt, que é menos μ dH dt, lembrando, B é μ vezes H, né? Então, aqui B é μ H, então μ sai para fora, vai dar dH dt. Aí a gente pode escrever, então, do lado de cá, rotacional de E é IK vetor E, que é igual ao quê? A I
desce um menos aqui, então vai dar mais, e mi ômega vezes H, tá bom? Bom, se a gente olhar para essa expressão e escrever apenas o módulo dela, a gente pode escrever então que mi H é igual a KE sobre ômega, tá bom? Então, usando aqui o módulo dessa expressão. Se a gente usar agora que o B ele é mi vezes H, tá bom? Então, como eu já usei ali em cima, né? Lembrando então que B é mi vezes H e que ômega sobre K é igual a C, então, combinando essas equações aqui, a gente obtém que o campo magnético, a indução magnética B, é, em magnitude, né, o módulo dela, o módulo da indução magnética, é o módulo do campo magnético dividido pela velocidade da luz. Ou seja, a amplitude, né, a magnitude do campo magnético é C vezes menor do que a amplitude do campo elétrico, tá bom? Se a gente quiser entender isso aí um pouquinho melhor, a gente sabe que quando a gente tem uma luz, uma onda eletromagnética, né, interagindo com a matéria, basicamente ela vai interagir com as cargas da matéria, tá bom? Então a gente teria dois tipos de força. A gente teria a força elétrica, Q vezes Z, mais a força magnética, QV vetor B, tá bom? Onde V aqui é a velocidade da partícula. Então, quando a gente tem a nossa onda eletromagnética, como a nossa onda eletromagnética tem campos elétricos e campos magnéticos, simultaneamente o campo elétrico e o campo magnético da luz, eles interagem lá com as cargas, né? A parte elétrica, então, Q vezes Z, a parte magnética, QV vetor B, tá bom? Olha só, vamos calcular aqui, então, a razão entre essa força elétrica, força magnética e a força elétrica. Então, a força magnética é QV vetor B, a força elétrica é Q vezes Z. Só que, olha só, essa razão, como esse cara que aparece aqui, ó, V vetor B, né, só estou querendo ver a razão entre as magnitudes, né? Então, aqui as magnitudes, veja que não tem o vetor. Então, V vetor B, esse V vetor B que aparece aqui, ó, o módulo dele é VB seno θ. E isso daqui, obviamente, é menor ou igual a V vezes B, né? Então, o módulo da força magnética dividido pelo módulo da força elétrica, né? A amplitude da força magnética dividido pela amplitude da força elétrica, certamente é menor ou igual a QVB, né? Porque, afinal, QVB seno θ é menor do que QVB, dividido por QE, tá bom? Ou seja, reescrevendo aqui, né, é essa expressão que a gente tem, que a nossa força magnética, então, a relação entre essas duas forças é dada por isso daqui. Bom, se a gente, claro que eu posso cortar esse Q com esse Q, se a gente agora usar a relação que a gente fez anteriormente, que o B é E sobre C, a gente encontra finalmente essa, a gente substitui aqui o B por E sobre C, né? Então, vai cortar o Q com o Q, vai cortar o E com o E, vai sobrar simplesmente V sobre C. Então, a gente encontra que a força magnética sobre a força elétrica é menor ou igual a V sobre C. Ou seja, pessoal, desde que as velocidades aqui dos nossos elétrons nos nossos meios aqui sejam muito menores do que a velocidade da luz, ou seja, se eu não tiver em casos onde eu tenho velocidades relativísticas, nós podemos desprezar a força magnética em comparação com a força elétrica. Então, o que eu estou dizendo aqui é que por isso que quando se estuda a interação da matéria, em geral não se está muito preocupado com forças magnéticas, exatamente por essa razão, a não ser que você esteja em regimes relativísticos, onde as velocidades são muito, muito altas, né, uma fração significativa aqui da velocidade da luz, de tal forma que aí sim você, no seu modelo, né, de eletrodinâmica, você realmente tem que levar em conta a força magnética, tá bom? Então essa é a primeira situação. Uma outra situação é que mesmo em velocidades não relativísticas, atualmente, com esses lasers de pulsos ultracurtos muito, muito intensos, muitas vezes os efeitos magnéticos eles passam a não ser tão desprezíveis, porque a intensidade do campo elétrico é muito alta num pulso de femtosegundo, a intensidade do campo magnético pode ser extremamente alta, mesmo sendo C vezes menor do que a do campo elétrico, esses efeitos podem começar a aparecer. Então tem algumas pesquisas sendo realizadas onde observa, mesmo fora do regime relativístico, o efeito, né? Devido ao campo elétrico da onda eletromagnética ser tão alto, e portanto o campo magnético também vai ser extremamente alto num pulso de femtosegundo, ou pulsos ultracurtos, de tal forma que dependendo da interação da luz com a matéria que você possa ter, esses efeitos magnéticos eles acabam
eventualmente aparecendo, mas ainda tem bastante discussão, porque muitas vezes não é 100% claro se o que se está se observando é de fato um efeito devido à interação magnética ou alguma outra perturbação experimental. Bom, pessoal, além disso, vou falar rapidamente aqui, né, uma revisãozinha sobre a irradiância, né, também chamada de intensidade em inglês, né, ou irradiance também. Em português também a gente às vezes fala irradiância ou intensidade, que é a intensidade da onda eletromagnética, tá bom? Então, quando a gente tem uma onda aí eletromagnética, tá bom, que se propaga na direção K, tá bom? Então ela se propaga na direção de propagação do vetor de onda, na direção de propagação da luz, tá bom? A gente diz que a potência média aqui, ó, potência média por unidade de área que se propaga na direção, né, de propagação da onda, ela é dada pelo vetor de Poynting, né, que é esse vetor S, que é E, produto vetorial de E por H, tá bom? Esse S aqui então é chamado de vetor de Poynting, tá bom? Então veja só aqui, né, que E vetor H dá exatamente K, tá? Dá na direção de K, né? E vetor H é K, como a gente viu uns slides, dá na direção de K, como a gente viu há alguns slides para trás. E o teorema de Poynting foi construído de tal forma que o módulo desse vetor aqui ele tem exatamente a unidade de potência por unidade de área, né? De tal forma que isso aqui realmente seja uma coisa que permita a gente determinar o fluxo de energia radiante, né? Ou seja, como é que é o fluxo de energia se propagando aqui na direção de propagação da onda, que é a direção K. Bom, usando agora a relação que a gente tinha feito agora há pouco, né, que o nosso K vetor E é igual a μ ômega vezes H, substituindo essa expressão lá, né, isola o H aqui, ó, tá bom? E substitui nessa expressão para o vetor de Poynting, de tal forma que eu fico com o meu vetor de Poynting escrito apenas em termos do campo elétrico, tá bom? Então tá aqui, o meu S vai ser E vetor H. H é K vetor E sobre μ ômega. Então isso aqui vai dar 1 sobre μ ômega, né? Tira aqui para fora. Aqui a gente tem o famoso duplo produto vetorial. Você olha lá na tabelinha de produtos vetoriais como é que isso daqui faz. Mas é basicamente menos E na direção de K, K escalar E na direção de E, mais E escalar E na direção de K. Só que como a gente viu, né, K e E são perpendiculares, portanto o produto escalar deles vai dar zero, tá bom? Porque o produto escalar de dois vetores perpendiculares aqui é zero, então esse cara aqui vai dar zero, de tal forma então que vai simplesmente sobrar aqui, ó, com o meu S, né, ele é E ao quadrado, né, porque E vezes E vai dar o módulo de E ao quadrado sobre μ ômega na direção de K, tá bom? Se eu substituir agora esse meu E aqui, né, por uma onda plana do tipo E0 cosseno, aquela história de pegar a parte real, né, cosseno ao quadrado de K escalar R menos ômega t na direção de K. Esse aqui é o meu vetor de Poynting, tá bom? Então, como vocês estão vendo, o nosso vetor de Poynting é um vetor que tem essa amplitude, né, junto com a amplitude do módulo de K, está na direção do K e oscila no tempo e no espaço aqui, ó, mas oscila no espaço, no tempo, melhor dizendo, com a frequência ômega, que é a frequência da luz, pessoal. Ou seja, né, esse vetor de Poynting, na maneira como está escrito aí, a gente nunca conseguiria medir no nosso laboratório, porque a gente não vai ter detector rápido bastante para que isso aconteça, né? A gente tem um campo que oscila na frequência ômega, que é a frequência de 10 a 15 Hz, né? Então a gente não tem detetor que consegue acompanhar essa variação temporal do nosso vetor de Poynting, tá bom? Então, para fazer isso, o que a gente na verdade consegue medir no laboratório é a média temporal, tá? Denotada aqui então por esse sinal aqui de maior a menor. Então a média temporal do vetor de Poynting S, o que é? Então é a integral do meu S, né, dt, né, de um tempo t0 até um tempo t, dividido pelo intervalo de tempo que eu estou fazendo a medida. Estou fazendo a medida aqui, ó, de t0 até t0 mais t, então eu divido pelo intervalo que eu estou fazendo a medida da integral do meu vetor de Poynting aqui, tá bom? Bom, pessoal, ao fazer isso, o que vai dar aqui? Então, vou fazer basicamente a média temporal dessa expressão aqui anterior. Então, isso aqui vai dar E0 ao quadrado, sai para fora da integral, μ ômega, o t grande sai aqui para fora da integral, dá essa integral do cosseno ao quadrado de kr menos ômega t dt na direção de K. Bom, pessoal, isso daqui basicamente é a média temporal, isso aqui representa a média temporal do cosseno, né? a média da função cosseno, que é meio, tá bom? Então isso aqui é a média da função cosseno, que é exatamente meio, tá bom? Portanto, olha só, basta, só voltando aqui, ó, μ0, E0 ao quadrado, μ ômega 1 sobre
1 sobre 2, né? Meio. Então, esse cara aqui, né, dá a média da função cosseno. Esse cara até aqui dá a média do cosseno, que dá meio, tá bom? Beleza. Então, aqui está a nossa média temporal do vetor de Poynting. Então, nós definimos com isso tudo. Então, isso aqui é uma grandeza que a gente consegue medir no laboratório. Isso aqui também você pode escrever, então, como sendo meio da parte real do E complexo conjugado vezes H, tá bom? Vocês podem observar, vocês podem fazer essa continha aqui e demonstrar que isso aí é verdade. Então, com isso, a gente define a intensidade ou a radiância, que eu vou chamar aqui de I, como sendo que o módulo dessa história aqui, porque isso aqui ainda é um vetor, tá bom? Isso aqui é um vetor, porque você vê que aqui é um vetor, né? Que tem módulo e sentido aqui, direção e sentido. Então, a nossa intensidade, que é o que a gente mede no laboratório, que é o que está chegando lá no nosso fotodetector, que está calculando a média, basicamente ele é o módulo da média temporal do nosso vetor de Poynting, que dá então E0², certo? Módulo de K sobre 2.000 ômega, que também você pode manipular um pouco essas constantes aqui e escrever dessas outras duas formas, tá bom? Aí depende de um pouco de como você quer fazer. Com isso, então, a gente consegue imediatamente observar que a gente consegue correlacionar a intensidade, tá bom? Com o módulo do campo ao quadrado. Ou seja, lá no laboratório, quando eu meço a intensidade da luz, indiretamente, eu sei todas essas constantes, indiretamente eu estou medindo a magnitude, né? Então, a magnitude do meu campo elétrico da minha onda eletromagnética, tá bom? Então, se eu meço a intensidade, divido por essas constantes, tiro a raiz, eu determino aqui a magnitude do meu campo elétrico da minha onda eletromagnética, e esse cara aqui então é dado em unidades de watts por metro quadrado, tá bom? Então, isso aqui só para a gente relembrar, era assim que a gente definia a irradiância ou a intensidade através do vetor de Poynting, lembrando que tem que fazer a média temporal, tá bom? Então, a intensidade é o módulo da média temporal do vetor de Poynting. Um outro detalhe, uma pequena curiosidade aqui, né, é o princípio da superposição, que a gente pode, na verdade, né, somar os campos elétricos devido ao princípio da superposição. Isso, na verdade, é verdadeiro porque o eletromagnetismo ele é linear. Então, o princípio da superposição acaba sendo válido, tá bom? Então, se eu tenho um campo E1, digamos, e um campo E2, e ambos são soluções da minha equação de onda, então E1 mais E2 também serão soluções da minha equação de onda, tá bom? A prova para isso está aqui, né? Se você faz del2, delx2 de E1 mais E2, né? A derivada da soma é a soma das derivadas, né? No tempo dá a mesma coisa, né? Então, é claro que se você faz isso, é igual a isso, né? Então, a hora que você abre aqui, isso daqui vai dar identicamente nulo, né? Isso aqui é igual. Então, isso significa que não há interação de luz com luz, né? Então, você tem um feixe de luz, ele passa um pelo outro porque não tem interação, uma vez que o eletromagnetismo é não linear. Mas isso também implica que as ondas elas podem, né, se interferir construtivamente ou destrutivamente nos processos de interferência, como a gente já sabe, né? Então, se eu tenho um campo, tem outro, basta eu somar esses dois campos, e aí, se eles estiverem em fase ou em contrafase, você vai ter interferência construtiva ou destrutiva. Bom, pessoal, isso aqui era uma aula apenas para a gente fazer uma revisãozinha rápida aqui das equações de onda, de algumas coisas que talvez a gente vai estar falando um pouquinho mais aqui no transcorrer desse curso, mas só para dar aquela lembrada geral. Bom, pessoal, para essa aula era isso. Até a próxima aula, então.